Boa noite, meu nome é Bel e vamos conversar um pouco. Eu vou tirar esse início de vídeo aqui para explicar o porquê que eu fiquei 3 meses sumido. Primeiramente, eu comprei um fone, com um microfone para gravar os vídeos, só que infelizmente o fone chegou, só que sem o microfone, então eu fui escamado, se é que vocês me entendem. E durante esse meio tempo também eu comecei a reler, uma obra que eu gosto muito. Eu tava um pouco sem tempo, então eu li bem pouco, eu tava lendo devagar, e é por isso que ficou sem vídeo aí. Vagabond, um mangá que conta a história de um Ronin, um espadachim que não é ligado a nenhum samurai, que viveu lá no Japão muito tempo atrás. Ele foi invicto, durante toda a sua vida, e ele teve muitas lutas, e esse mangá conta essa história. Durante essa leitura, que eu tava tendo, eu consegui reparar muito bem a personalidade, do protagonista, já que eu tô lendo pela segunda vez. E eu consegui enxergar um defeito ou um traço de personalidade, enfim. E a gente vai analisar esse traço aqui, utilizando de filosofia e uma partezinha da história de Vagabond. Vamos lá? E esse traço de personalidade nada mais é do que a própria arrogância, um pecado, que caminha pelos humanos desde que éramos primatas até os dias de hoje, que tem um significado bastante interessante. Este é mostra de superioridade, de importância, excessiva valorização própria, e vem do latim arrogantia, que significa exigir para si mesmo. Ou seja, exigir para si mesmo elegância, exigir para si mesmo poder, pedir para si mesmo vantagem. Conseguem perceber que isso não é algo que você tem, mas sim o que você está propondo para si mesmo? É bem diferente do que a pessoa realmente é, sabe? E é muito fácil a gente pensar em personagens e até mesmo pessoas, que portam esse traço de personalidade. Aquela pessoa que sempre tem um ego enorme, não por autoestima elevada, vale ressaltar, mas por uma valorização própria tão absurda, que ninguém abaixo dela tem muito valor. Pessoas arrogantes geralmente subestimam tudo o que os outros fazem, subestimam até mesmo o que elas têm para fazer, como se fosse muito fácil. E caso elas falhem, no que elas estão se propondo a fazer, elas sempre vão dar desculpas para o seu fracasso, mas normalmente elas estão sempre se autocorrigindo na própria mente, sabe? Já que uma pessoa arrogante é frágil como vidro, mas se chama de joia rara. E pensando nisso, pessoas arrogantes nunca dão, o seu real melhor, sempre se limitando por conta dessa valorização própria enorme. Comecem só a perceber nos seus personagens favoritos, por exemplo, que tem esse traço consigo, e pensem quanto ele seria melhor se ele reconhecesse a sua própria mediocridade. Às vezes ele até faz uma coisa tão excêntrica que você fala, nossa, por que você está fazendo uma coisa dessa? Mas tem certas horas que você até é levado pela maré, acreditando que isso que ele se põe a ser, ele realmente é. E aí você fica com pensamentos tipo, nossa cara, veja como ele é imponente, que mostra toda a bravura e essa superioridade. Ele acredita tanto nas suas habilidades que ele menospreza todos os seus oponentes e esbanja a confiança. Mas na realidade ele é só uma pessoa muito arrogante. E é importante frisar que não confunda a confiança com a arrogância. Acreditar em si mesmo não é um problema se você for excelente naquilo que você faz. Ou como Clóvis de Barro Filho diz, ser excelente é entregar o seu melhor dentro dos limites da sua possibilidade. Ou seja, entregar o que você pode, o máximo que você pode dentro dos seus próprios limites, naquilo que você gosta, como eu disse no vídeo passado. E para enxergar o declínio daquele que se arroga, veremos Musashi em uma das suas lutas mais importantes da obra inteira, que é contra o gênio da lança, Inshun. Eu preciso explicar para vocês, primeiramente, qual o objetivo do Musashi, que é nada mais, nada menos que ser invencível sobre o sol, que significa ser imbatível em todos os duelos que lutar durante a vida. Como vocês já sabem, ele se tornou invicto
durante toda a sua vida, mas a gente pode observar como ele se desenvolveu no mangá e perceber como o declínio da arrogância leva ao medo e leva ao desespero. Então vamos lá. Musashi Miyamoto quer enfrentar Rien Hozoi, um dos mais conhecidos lutadores do Japão pela sua técnica com a lança. Chegando perto da onde esse monge lutador mora, Musashi acaba encontrando um velho cuidando da terra. Pedindo informação para ele, Musashi fica intrigado, pois esse homem ele é muito sábio e as suas palavras fazem a mente do Musashi ficar um tanto pesada, o suficiente para, ao invés dele ir lutar nesse dia, ele ir, na verdade, para a casa do velho para entender as suas palavras. Durante esse dia que ele passa lá, o velho lhe diz algumas coisas, sendo as principais delas: você só pode aprender a verdadeira força quando se tornar verdadeiramente forte. Enquanto viver nesse mundo limitado, você nunca irá aprender o que isso significa. Se estiver nadando em um oceano, nunca entenderá o quão vasto ele é. Com as palavras dele, podemos perceber que ele quer mostrar para Musashi o quão cego ele é, que a sua sede de sangue é a maior prova da sua própria arrogância, pois todos aqueles que se encontram com ele viram seus inimigos por conta da sua presença negativa, por sua soberba, que reflete naqueles que cruzam seu caminho. Ele se acha tão forte, tão superior, mas nem entende mesmo que é forte. O Musashi, ele acha que alcançar a força é um caminho reto, é uma montanha que ele já está escalando há muito tempo, mas o velho ele tenta mostrar para ele que esse objetivo pode acabar cegando ele, já que ele pode acabar subindo uma montanha enquanto enxerga a outra ponta, nadando no mar com a visão de terra que ele nem sabe se tem força para chegar. Mas como usar o cérebro não é uma coisa que espadachins fazem muito, ele não entende muito a mensagem e ele só exige a si mesmo que só precisa ficar mais forte e enfrentar inimigos ainda mais fortes para, quando ele menos esperar, ser verdadeiramente forte, dando 3 passos de cada vez em direção ao topo que na verdade ele desconhece, nadando no mar sem fim à procura de terra. Bastante confiante, logo para amanhã, Musashi parte em direção ao Templo Hozoi para provar a sua ideia, onde é desafiado não por Ien, mas por o seu herdeiro, chamado de Inshun Hozoi. Inshun, diferente de Musashi, é um gênio, que desde novo foi alguém melhor que os demais do templo e daqueles que desafiaram ele. Isso fez com que ele desenvolvesse em si mesmo um forte senso de superioridade, afinal ele nunca sequer foi realmente desafiado. Ele já é o mais forte e só precisa de uma certeza, e é isso que ele busca, alguém que pode provar para ele mesmo que ele já é invencível sobre o sol. Musashi, por outro lado, enfrentou inimigos muito fortes durante sua vida. Ele viu a morte muitas vezes, porém ele ainda não a entendeu completamente. A sua arrogância é pensar que ele pode derrotar todos os seus inimigos apenas com tempo e com esforço. Essa diferença de ideias e ao mesmo tempo igualdades levaram eles a um conflito logo que se viram. E ao iniciar dessa batalha, percebemos a diferença gritante entre Inshun e Musashi. Inshun consegue neutralizar muito facilmente os ataques do espadachim, mas o contrário já não acontece. E nesse momento em que Musashi está sentindo uma dor terrível, pois os seus danos estão cada vez mais se acumulando e a sua incerteza de vitória só aumenta, nos é apresentado um demônio. Quando humanos lutam uns contra os outros, um certo demônio observa em silêncio, esperando sua hora. Ele se une a nós. Fica sempre quieto no seu canto, observando da escuridão. Pacientemente, ele aguarda até o fraco homem procurar refúgio em sua escuridão, capaz de provocar a queda do maior homem. Este demônio é o medo. E o medo, ele está diretamente ligado à arrogância, pois ele é a consequência daquele que está perto do declínio, pois ao perceber que não é o maior, não é o melhor, pode ficar tão arrasado que ele entra em desespero. Ele tem medo de perder, de ficar longe do seu sonho, de chegar perto da verdadeira morte, como no caso de Musashi. E quando as raízes do medo, eles se agarram a uma pessoa em declínio, essa entra em um estado de pura dor, de puro desespero, para no fim fugir como um coelho. E foi isso que Musashi fez. Ele fugiu e desmaiou no meio da floresta.
Salvo pelo monge de antes, ele acorda todo enfaixado. Seu medo por Inchun é tão forte que suas mãos chegam a tremer só de lembrar do combate. Por isso, ele inicia um treinamento com o velho, que diz ser um antigo mestre. Ele diz para Musashi que Inchun ele não conheceu o medo como Musashi acabou de conhecer. Ele nunca teve uma luta mortal onde ele precisou dar tudo de si. Ele não tem o seu espírito fortalecido, já que ele nunca arriscou a sua vida de verdade. Por isso, Musashi, durante o seu treino, que não é físico mas mental, ele repara que a sua fraqueza é não conhecer os seus inimigos, é não conhecer a si mesmo. Ele precisa conhecer tanto a si mesmo quanto Inchun para que ele consiga vencer essa batalha. E durante meditações e meditações, ele vê os seus defeitos, entendendo que no fim ele não é ninguém e que esse caminho que ele vaga pode resultar morte e que tudo bem se ele morrer para alguém forte, como Inchun, por exemplo. Isso é lindo. Sócrates já dizia isso desde o início, certo? Conheça-te mesmo é o verdadeiro caminho para a sabedoria, sabe? Conhecer a você mesmo em qualquer situação te impede de muita coisa. Ser arrogante é você se afastar do seu eu verdadeiro, é você se afastar do que você é, porque você não está conhecendo a si mesmo, você está atribuindo algo a você, algo que não necessariamente pode ser verdade. E é isso que Musashi entende e compreende para ter a sua revanche contra Inchun. Depois de tudo isso, pela primeira vez, quando eles se encontraram e a batalha estava para começar, eles ficam imóveis, um na frente do outro, por muito tempo. Os espectadores se perguntam o que está acontecendo, por que ninguém se movimenta, mas é porque a luta deles é além da luta física, é algo espiritual, algo mental. Um e o outro buscam ter vantagem antes de qualquer simples movimento. Inchun até fica preocupado pelo fato de Musashi estar muito calmo. A sua sede de sangue e a arrogância depois do treinamento foram completamente suprimidas. O espadachim, na sua epifania, lembra de uma frase que ouviu de um monge há muito tempo atrás. Se focar na folha, não será capaz de ver a árvore. Se focar na árvore, não será capaz de ver a floresta. Com isso, ele então enxerga através do seu oponente completamente. Inchun, de maneira desesperada, sendo dominado pelo medo, avança contra Musashi como outrora ele fez, e o espadachim facilmente desvia, acertando um contra-ataque que o desmaia na hora. Com o final dessa luta, temos Musashi como vencedor, não só vencedor desse combate, mas vencedor de si mesmo. Ele foi um homem excelente até, pelo menos, o seu primeiro golpe, já que assim que Inchun desmaiou, ele foi tomado pela arrogância e pela superioridade, batendo nele já desmaiado enquanto grita: "Eu sou forte, eu sou forte." Até aquele primeiro golpe, Musashi lutou extremamente bem. Mas, tirando isso, ambos evoluíram muito nessa luta. Miyamoto Musashi entendeu a sua arrogância e medo, enquanto Inchun, que é um dos personagens mais interessantes de Vagabond, eu posso até gravar um dia sobre ele, aprendeu sobre humildade, se tornando alguém que conhece o seu medo, que conhece o medo, e passando por cima da arrogância, ele se torna um verdadeiro tutor do seu templo, ficando mais gentil, entendendo que não basta só ser forte, mas que você precisa ser excelente. Depois desse arco, Musashi passa a usar uma espada de ferro, demonstrando o seu amadurecimento, e que assim como os outros, ele precisa de uma arma letal para ganhar de seus inimigos, e não só sua força é suficiente, é necessária habilidade. E é interessante citar que na sua última obra, Tokodo, ele diz: "Veja a si mesmo com leveza e o mundo com profundidade", mostrando que o importante não é olhar apenas para si, mas para o mundo, ver a floresta em toda a sua mais completa magnitude, não se achar superior, mas ter humildade e consideração com os outros, se tornando um sábio em meio ao grande mar de ignorantes. E bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e podem discordar de mim aí nos comentários, que eu não sou nenhum filósofo, né, nem nada do tipo. Até prefiro que vocês discordem. E é isso, até logo.